Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo, ter tido misericórdia por nós, pecadores que andávamos longe do Senhor Deus, fazendo com que o Senhor Jesus recebesse toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. E através do seu sangue precioso lavou nossos pecados para sempre. E sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor teve misericórdia em nos resgatar. Nós agradecemos por toda essa graça, Senhor. Que agora, o tempo restante da nossa carne, que nós possamos viver somente para retribuir a graça do Senhor Deus, para a glória, para a santa vontade do Senhor, para o Evangelho, para a Igreja do Senhor, ao servi-la e obedecê-la. Nós agradecemos por toda essa graça, Senhor. Nesse tempo agora, nossos irmãos e irmãs, em quais dificuldades que eles estejam, estão se reunindo diante do Senhor Deus, através desse tempo oportuno para aprendermos a sua palavra. Senhor Deus, por conta do Covid-19, nós não podemos nos reunir todos juntos, mas em qual lugar que estejamos, que o Senhor Deus possa operar como Espírito Santo para todos os irmãos e irmãs e possa ajudar na vida deles. Que o Senhor possa observar o coração de cada um. Que o Senhor permita a graça necessária para a vida de cada um de igual forma. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo todo, que o Senhor Deus possa estar olhando para eles, que o Senhor possa estar cuidando deles. Que para todos os missionários, evangelistas, pastores, o Senhor possa permitir mais sabedoria, graça e amor do Senhor Deus, para que possam pregar o Evangelho do Senhor Deus de forma mais ousada, para que assim possa acontecer um grande trabalho na evangelização, Senhor. Qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, que o Evangelho, o trabalho do Senhor não cesse, mas possa ser completo. Nós pedimos e oramos diante do Senhor. Senhor Deus, que o Senhor Deus permita a restauração da saúde para aqueles que estiverem no meio da doença. Que o restante das nossas vidas possamos receber mais uma chance para vivermos para o Senhor. Nossos irmãos, irmãs e igrejas que estão no meio da dificuldade e tribulação, que o Senhor permita a graça necessária para cada um deles, para que nenhum deles se percam, Senhor. Que a cada momento, como agora, o Senhor nos permita a palavra necessária, que o Senhor possa nos preencher através da sua graça, que o Senhor possa nos ensinar qual o trabalho que devemos fazer nessa terra. Tudo que o Senhor Deus deseja manifestar a sua santa palavra, que o Senhor possa manifestar para nós, em nossos corações, em nossa vida, que possam ser demonstradas. Realmente nós somos fracos, nós temos muitas dificuldades, mas o Senhor que cuida de todas as nossas fraquezas. Nós dependemos somente da mão de graça, da misericórdia do Senhor. Até nós estarmos diante do Senhor Deus, até esse dia do retorno do Senhor, que nós possamos viver diante da sua palavra, Senhor, através da sua condução. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar uma palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos ler todos juntos devagar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, vamos ouvir o cântico preparado pelo coral.
마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여서 여호와를 사랑하라. 내게 준 계명을 마음에 새기고 부지런히 이웃에게 전하여라. 그러면 내가 짓지 않은 큰 집을 주리라. 내가 심지 않은 과실을 먹게 하리라. 그러나 한 가지 잊지는 말아라. 죄인 된 우리를 구원하신 여호와를. 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여서 여호와를 사랑하라. 내게 준 계명을 마음에 새기고 부지런히 이웃에게 전하여라. 그러면 내가 짓지 않은 큰 집을 주리라. 내가 심지 않은 과실을 먹게 하리라. 그러나 한 가지 잊지는 말아라. 죄인 된 우리를 구원하신 여호와를. Então, o verão deste ano está bem quente. Então, ontem uma irmã me mandou uma mensagem bem divertida. Uma pessoa estava se sentindo com tanto calor, tão quente, que ficou deitado no chão, piscando, e olhou para o céu e disse: Senhor Deus, por favor, desligue o aquecedor. Então, Senhor Deus, parece que ligou muito forte o aquecedor.
Então, ao meu ver, se desligar o aquecedor, vamos morrer todos congelados. Então, em vez de desligar o aquecedor, é melhor ligar um pouco mais forte o ar-condicionado. Então, realmente contou uma história bem engraçada numa mensagem. Então, está muito quente. Então, como vocês já sabem, os alimentos eles amadurecem no calor. Então, quando nós estamos vivendo neste mundo, seja as situações, as tribulações, as catástrofes naturais, os problemas que nós temos como nação ou individualmente, nós temos várias dificuldades que perpassamos. Então, realmente os cristãos, eles são diferentes das pessoas do mundo, então possuem várias dificuldades, tribulações, perseguições e dor dentro da igreja. E no meio dessa situação toda também, realmente todos os santos guardaram muito bem a fé para pregar o evangelho. E se nós olharmos bem, realmente o evangelho foi pregado quando estávamos mais na dificuldade do que no descanso ou no conforto. Então, há 10 anos atrás também, no continente chinês, realmente nós podemos ver que muitos cristãos que nasceram de novo receberam batismo. Eles estavam pregando o evangelho fortemente e eles também eram aprisionados. E como o apóstolo Paulo, aprisionados, eles pregavam o evangelho na prisão. Mesmo recebendo toda a perseguição, eles realmente pregavam o evangelho a todos. Realmente morrendo, muitas pessoas receberam a salvação por lá. Por isso que a igreja na China, então, eu li o livro ontem, escrito chamado A Igreja na China. Então, era bem parecido, similar ao que os apóstolos sofreram nas igrejas iniciais. Então, nós também sofremos, temos perseguições, mas não é desse nível. Então, essas pessoas na China estão passando por diversas dificuldades, guardando a fé para pregar o evangelho, e assim o trabalho da evangelização está acontecendo em massa. Então, realmente o governo, eles se esforçam para tentar matar todos os cristãos, para sumirem com a Bíblia. É difícil conseguir a Bíblia por lá. Então, mas muitos cristãos que estão no exterior, eles fazem a Bíblia e eles levam contrabandeando a Bíblia para dentro do país. Então, são os santos contrabandistas. Então, realmente, como é muito difícil conseguir a Bíblia por lá. Então, os cristãos na China, quando conseguem a Bíblia, eles ficam muito felizes. E já que é muito difícil conseguir a Bíblia por lá, quando eles conseguem uma vez, eles tentam copiar e tentam espalhar para todas as pessoas possíveis. Então, assim, eles creem e guardam essa fé até o final. Então, eu vi essa imagem. Então, toda essa dificuldade que nós estamos sofrendo também. Então, nós estamos guardando, dependendo do Senhor Deus. Então, no meio de toda a tribulação, da dificuldade, como é que nós podemos dar a fé diante do Senhor? Como é que nós podemos pregar o Evangelho? Eu acredito que o Senhor Deus está de olho em nós. Então, qual seja o problema, realmente nós não devemos recuar, nós sempre precisamos avançar. Então, é por isso que nós precisamos viver de forma mais esforçada diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos esse último tempo, realmente todos os problemas deste mundo todo estão chegando ao fim. Então, nós estamos pregando o Evangelho, estamos vivendo pelo Senhor. Realmente, esse tempo, essa chance resta muito pouco para nós. Porque nesse último tempo, nós cristãos, quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar, como em 2 Pedro capítulo 3. Realmente este mundo irá desaparecer. Então o Senhor irá soltar o fogo realmente sobre este mundo, irá julgar. Tudo estará abaixo do juízo de Deus. Mas então todos vocês realmente, o que é digno, qual pessoas dignas que precisam se tornar. Então realmente nós, quanto mais olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que está próximo do tempo do retorno do Senhor. Então nós precisamos esperar por esse dia. Nós precisamos nos esforçar para estarmos sem mácula, sem imperfeições diante do Senhor, sem vergonha.
É por isso que nos domingos pela manhã nós estamos pregando continuamente a palavra sobre enchei-vos do Espírito. Então é realmente um tema bem vasto, porque você receber a plenitude do Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo. O que é essa vivência cheia do Espírito Santo? Se nós olharmos esse processo, é por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ele fala sobre os frutos do Espírito. Então, você estar cheio do Espírito Santo quer dizer que você está totalmente preenchido. Quer dizer que nada falta. Tudo está completo, tudo está perfeito, tudo está completo. Então, tem esse tipo de significado. Então, quer dizer que é algo perfeito diante do Senhor Deus. Um amor perfeito. Um amor perfeito. Uma salvação perfeita, uma vida perfeita que o Senhor Deus nos permitiu. Então, o amor do Senhor Deus é completo e eterno. É por isso que o Senhor Deus ele também pede a perfeição para nós. Por isso que, como na palavra de Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, se nós olharmos também, como em Mateus capítulo 22, por isso que realmente todo o tema do Antigo Testamento das Escrituras deve ser aprendido pela toda a vontade, todo o coração, toda a força, toda a vida. Precisa amar o vosso Senhor. Então, realmente de todo o coração, quer dizer que é 100%, toda a força, de toda a vontade, de toda a vida, você precisa amar a Deus. Então, o Senhor Deus ele nos amou dessa maneira. É por isso que este amor também é requisitado por Deus. E também se olharmos na palavra de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o nosso Senhor Deus é santo. E é por isso que Ele tem nos chamado, Ele nos tem salvado. Da mesma maneira, nós precisamos ser santos em toda a vossa maneira de viver. Então não é só o suficiente, você precisa ser perfeito como o Pai. Então sede santos, porque eu sou santo. E também, como vocês já sabem, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 ao 3, nós podemos ver que o Senhor diz para sermos fiéis até a morte. Até a morte. Então você precisa ser fiel até a morte. Então você ser completo significa você ser perfeito, quer dizer que não falta nada. Quer dizer que a graça que o Senhor Deus nos permite é uma graça perfeita. Então, como Efésios capítulo 3, versículo 19, realmente nós precisamos estar perfeitos com toda a perfeição do Senhor Deus. Com toda a perfeição de Deus. Então, já que o Senhor Deus é perfeito, o Senhor Deus ele deseja que nós possamos permanecer nele. Então, nós, após recebermos a salvação, ainda nós temos a carne. Eu sou uma pessoa, um ser humano, não tenho como viver perfeitamente. Eu vou só tentar me esforçar e viver, né? Eu posso fazer só o suficiente. Tem pessoas que falam assim, mas com Deus não é assim. Realmente, o Senhor Deus ele pede a perfeição para nós. Quando ele requisita a perfeição, ele requisita algo que nós podemos realizar, porque ele já nos permitiu a vida e o poder. O Senhor Deus não é aquele que colhe o que não plantou. Então, o Senhor Deus é aquele que não vai sair pedindo o que não deu. Já que o Senhor Deus nos deu a vida, nos deu o amor, Ele nos deu o poder perfeito a nós. Então, é por isso que Ele diz para nós fazermos. Então, é por isso que toda a graça do Senhor Deus, toda a vida do Senhor, todo o poder do Espírito Santo, quando nós recebemos de forma suficiente, nós precisamos viver diante do Senhor Deus de forma perfeita. Eu acredito que nós podemos fazê-lo. Então, realmente, nós precisamos desejar isso.
Então, assim como o vinho precisa dar realmente, a videira precisa dar a- as uvas, da mesma maneira que a árvore boa precisa dar bons frutos. Quer dizer que o Espírito Santo ele está dentro de nós. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo? Não é somente estar deitado dormindo. A vida do Espírito Santo faz com que nós possamos compreender a palavra do Senhor Deus todos os dias. Ele planta a palavra do Senhor Deus em nossos corações. Através do Senhor Deus, Ele muda nosso coração e nossa vivência todos os dias. Quer dizer que Ele vai nos conduzindo para diante da verdade. Então toda o nosso coração, nossa vivência pode ser mudada por Ele. É por isso que cada momento mais, nós como filhos de Cristo, filhos de Deus, nós vamos nos parecendo com o Senhor, nós vamos nos parecendo com Cristo, quer dizer que Ele nos conduz para fazê-lo. E assim como um cristão verdadeiro, como um filho de Deus, nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos herdeiros de Deus, não é isso somente por palavras. Então vamos imaginar um rei, e ele tem um filho, então agora é um príncipe. Então o local de príncipe é um lugar qualquer? É uma posição qualquer? Não, você precisa receber um ensinamento, treinamento como príncipe, você precisa guardar a etiqueta como um príncipe. Você precisa receber todo o respeito do povo, para assim você suceder no trono. Então você tem essa posição, essa responsabilidade, esse privilégio. Mas ser filho do Senhor Deus é algo 10.000 vezes mais importante e precioso do que isso. Então todas as pessoas do mundo falam, eu me tornei filho do Senhor Deus, agora eu vou viver diante do Senhor Deus assim, mas só o suficiente. Não, está errado, você precisa desejar viver perfeito como o Senhor Deus. Porque quando você deseja diante do Senhor Deus, isso se realiza. E é por isso você ter os frutos do Espírito. Então, como todo domingo pela manhã nós estamos aprendendo, eu acredito que você já deve ter decorado de tanto que nós estamos lendo. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, se nós formos decorar, realmente nós vamos receber nota 10 por termos decorado. Mas será que esse fruto do Espírito ele está realmente frutificando dentro do nosso coração? Então, isso não é somente como se fosse um ditado, como se fosse um conceito ou uma utopia que nós não podemos atingir. Então, vocês acham que é isso? Realmente, porque tem muitos que dizem, como é que eu vou dar frutos do Espírito? Então, quem que ajuda a dar esses frutos do Espírito é o Espírito Santo. Não tem como não dar frutos. Então, semeia-se na primavera e ela vai crescendo, dando folhas no verão, passa toda a tempestade, toda a chuva. E chegando o outono, ele pode dar os frutos. E assim guarda-se dentro do celeiro e o resto é queimado. Então quer dizer que agora nós somos os frutos do reino dos céus. Então você não tem nenhuma vontade no seu coração, você não ter vontade de aprender a palavra do Senhor Deus, você não ter o coração de viver pelo Senhor Deus. Então essa pessoa realmente é uma pessoa bem estranha, não é? Porque nós podemos questionar, falar, nossa, o que é essa fé dessa pessoa? Será que não é somente lata? Então quer dizer que pode ser que esteja errado. Então é necessário você desejar. Então você precisa desejar um amor maior do que este. Então porque o amor do Senhor Deus, a perfeição do Senhor Deus pode se manifestar dentro de nós. Então mesmo que nós desejamos ou não, nós precisamos cada momento mais realmente ir crescendo diante do Senhor Deus. Então é por isso que o nosso corpo também vai ser mudado conforme o formato do Senhor. É por isso que hoje também, conforme dentre os frutos do Senhor, nós aprendemos sobre vários dos frutos do Senhor, como amor, gozo, e agora o terceiro é paz. Então, cada momento mais, quando eu vou pregando detalhadamente sobre a vida, como é que é viver pelo Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, e eu vou falar sobre o fruto do Espírito. Eu fui aprendendo e compreendendo coisas novas e fui me assustando com a palavra. Então realmente é possível eu ter esses frutos do Espírito.
Então, antigamente também eu pensava, diz para eu ter os frutos do Espírito, mas dentro da minha vivência eu acho que vai acontecer pouco a pouco. Como é que eu posso dar esses 9 frutos de uma vez? Não tem como. Eu pensava desse jeito, mas não é dessa maneira. Então, o Senhor Deus, Ele nos pede isso, então, verdadeiramente. É por isso que o terceiro fruto, ele fala amor, gozo e paz. Então, agora nós recebemos o amor do Senhor. Então, quem recebeu esse amor do Senhor Deus, compreendeu o amor do Senhor Deus. Agora ele pode ter a paz. Porque o Senhor, ele diz para nós sempre estarmos em gozo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele, ao ter o amor, ele sempre está em gozo. Porque realmente seja dificuldade, seja pobreza, qual seja a tribulação carnal que ele tenha, qual seja a morte que venha para si, realmente o Senhor ele nos permitiu o gozo. Então, uma pessoa que tem este gozo é uma pessoa que também tem a paz. Então, a paz é você ter o que? A reconciliação, o descanso. Então, é por isso que ele fala a paz, a reconciliação com o Senhor Deus, a paz com o Senhor. Então, isso significa ser um dos frutos do Espírito Santo. Então, é por isso que agora... Então, o homem, ele pecou e agora ele está longe do Senhor Deus. Então, ele, por ter pecado diante do Senhor Deus, ele se tornou o inimigo do Senhor. Mas o Senhor, da mesma maneira, ele tem misericórdia por nós. Ele nos ama porque nós éramos inimigos do Senhor Deus, mas pela morte do seu Filho na cruz, ele realmente reconciliou, ele nos trouxe a paz. Então quer dizer que nós, pecadores imundos, que merecemos morrer, nós somos não somente salvos, mas nós conseguimos o que? A reconciliação, nós conseguimos a paz com o Senhor. É por isso que em Colossenses, ele disse realmente, capítulo 1, nós realmente temos o que? A paz na cruz. Então quer dizer que nisso está o amor. Então, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou primeiro. Então é por isso que o Senhor ele nos deu o seu Filho como a propiciação de nossos pecados. Então nós, antes que éramos inimigos, agora conseguimos a paz com o Senhor. Então o Senhor Deus é um Senhor Deus justo. É por isso que com o pecado não tem como se tornar unido com o Senhor Deus. É por isso que, por conta dos nossos pecados, realmente nós nos tornamos em filhos do Senhor, porque o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecemos receber. Então, assim nós conseguimos a reconciliação com o Senhor. Então, Isaías capítulo 57, ele disse que realmente a paz está para conosco. Para o ímpio não existe paz, então não tem como ter paz para o ímpio. Aquele que se tornou inimigo do Senhor Deus, aquele que se perdeu diante do Senhor Deus, realmente para esse pecador imundo não existe a paz verdadeira, não tem como ter. Então, mas, realmente, todo esse valor do pecado foi pago pelo Senhor Jesus. É por isso que existe paz para nós. Ele disse dessa maneira. Então, como Isaías capítulo 53, versículo 5, realmente o Senhor Jesus ele sofreu para que nós pudéssemos ter a paz. Então, todo o sofrimento, toda a dor, o castigo que o Senhor Jesus e a maldição que recebeu foi para nos dar a paz, para nos trazer a paz. Então, ele foi sofrido e morrido por conta de nossos pecados, para que nós possamos ser sarados. Então, tudo isso foi o que foi prometido pelo Senhor. Então, essa verdadeira paz se cumpriu em nós há 2000 anos atrás. Quer dizer que isso se chama a paz. O Senhor Deus é o Deus da paz. Se olharmos em 1 João, capítulo 2, versículo 1, então realmente o Senhor Jesus ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Então, o Senhor Jesus é aquele que acabou com todos os pecados do mundo. Ele trouxe a paz para este mundo. E é por isso que se um país bem forte ou um país bem fraco, vamos pensar que eles são inimigos. Então, esse país tão fraco, tão pequenininho. Então, se
Se ele falar, vamos lutar e ver quem ganha, é morrer ou viver, claro que ele vai morrer, não é? Então, mas vamos pensar, um país grande, ele fala, não, não faço isso, nós vamos ter misericórdia de vocês, porque mesmo que lutemos, todos vocês vão ser destruídos e vai acabar assim. Então nós não queremos isso. Então é por isso que vamos pensar que eles pediram a paz. Então eles deram essa mão para ter a reconciliação, para ter a paz, mas se eles fugirem e não aceitarem, vai chegar o fim, vai chegar o fracasso para essa nação. Então o Senhor Deus é aquele que cumpriu a paz. Então o Senhor, ele diz que realmente nossos pecados, realmente eles são dissipados como uma névoa, como uma nuvem. É por isso que o Senhor diz, realmente torna-te para mim, porque eu já te remi. Então todos os nossos pecados já foram remidos pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele abre os braços do amor e nos recebe. Então todos aqueles que são desobedientes, todos aqueles que realmente estão indo contra, realmente podem retornar para o Senhor, porque o Senhor já abriu um caminho para ir para o Senhor. Porque para todo aquele que nele crê, terá a vida eterna. Realmente para que não pereça. Então quer dizer que realmente todas as pessoas eles podem ter a vida eterna, não morrer diante do Senhor Deus. É por isso que isso se chama paz com o Senhor Deus. Então vamos procurar a palavra de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. A partir do versículo 20 ao versículo 22, eu irei ler. A partir do versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, antes, quando estávamos longe do Senhor Deus, por conta do nosso coração, nós que nos tornamos inimigos do Senhor Deus, quer dizer que a morte, realmente dessa carne, agora nós conseguimos a paz com o Senhor. Então, é por isso que todas as coisas que estão neste mundo realmente amaldiçoadas. Então, realmente agora a glória diante do Senhor Deus, agora nós conseguimos essa reconciliação. Então, o Senhor Deus é o verdadeiro Deus da reconciliação. É por isso que através realmente da morte do corpo da sua carne, ele nos reconciliou com Deus. Então, você ter sido reconciliado quer dizer que pela morte do Filho do Senhor. Então, um pecador que precisava morrer, que ia para a perdição, agora ele se torna um homem irrepreensível diante do Senhor Deus. Então, agora nós que fomos reconciliados com o Senhor, agora todos os dias nós nos renovamos. Nós nos tornamos como filho do Senhor Deus, nós podemos ser renovados diante do Senhor. Então, essa é a vontade do Senhor. Então, realmente, essas palavras são palavras muito importantes e preciosas da promessa do Senhor. Então, vamos trocar a palavra de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, antes, quando nós éramos inimigos, então, pela morte do seu Filho, nós conseguimos o quê? A paz, a reconciliação com Deus. Então, agora, nós temos essa paz com o Senhor. Quer dizer que o Filho unigênito do Senhor, ele morreu, sofreu para que nós pudéssemos ser reconciliados. Como isso é incrível! Então é por isso que realmente diante do Senhor Deus, realmente nós somos reconciliados. Quer dizer que agora nós fomos salvos pelo Senhor. Então, pela morte do Senhor Jesus, nós que éramos inimigos do Senhor, nós conseguimos a reconciliação, a paz, porque o Senhor ressuscitou por nós.
Então, da mesma maneira, após nós recebemos a salvação, realmente nós, pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nós conseguimos o quê? A paz. Nós conseguimos o quê? O gozo também. Porque nós estamos felizes. Então, da mesma maneira, diante do Senhor, nós temos a verdadeira alegria. E vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Isaías, capítulo 54. Isaías 54, versículo 9. Versículo 9 e 10, eu irei ler. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, essa palavra é incrível. Então, aqui realmente ele está comparando ao dilúvio, a arca de Noé. Então, o que se compara a isso? Então, quer dizer que no tempo de Noé o mundo estava cheio de pecado, é por isso que realmente o Senhor ele ficou irado e permitiu o julgamento para este mundo. É por isso que é um julgamento justo diante do Senhor Deus. Então, claro que após o Senhor julgar este mundo, o Senhor ele criou algo chamado arco-íris, para que jamais pudesse julgar este mundo novamente pela água. Então, essa é a promessa do Senhor. É por isso que as 7 cores do arco-íris. Então, o Senhor, ele criou o que? As promessas. Realmente ele disse, eu farei uma promessa, o que? 7 vezes. Farei uma promessa, farei uma promessa, farei uma promessa. Então, quer dizer que realmente é essa promessa que o Senhor ele está fazendo. Não para julgar este mundo mais pelas leis dos homens, mas agora realmente através do Senhor Jesus, que está na cruz, que morreu pelos nossos pecados. Então agora ele já foi prometido que nós não iria mais realmente julgar este mundo. Então quer dizer que essa é a nova promessa do Senhor. Então como em Apocalipse capítulo 1, realmente os montes eles passam, realmente todas as coisas vão passando, quer dizer que o Senhor Deus vai julgar este mundo. Então até os montes grandes passarão, sumirão, os pequenos mudarão. Realmente quer dizer que o meu amor pelo Senhor não tem mudança. Então mesmo que este mundo todo seja destruído, toda essa paz que eu tenho com o Senhor, realmente não pode ser mudado, porque é uma promessa incrível. Quer dizer que essa promessa que eu tenho com o Senhor é incrível. Então é por isso que Efésios capítulo 1, versículo 5, realmente nós agora conseguimos o quê? A reconciliação com Deus. Então agora pelo nosso Senhor Jesus, nós vamos o quê? Agora usufruir dessa paz. Então porque nós agora já nos tornamos salvos, agora nós temos a paz com o Senhor, nós precisamos viver dessa paz do Senhor. Então agora, nós, na nossa vida, realmente nós precisamos agora usufruir dessa paz com o Senhor. Então continuamente, é algo consecutivo, é algo que essa paz com o Senhor precisa se manter continuamente. Então por que ela precisa se manter? Então porque se nós realmente não mantivermos essa paz, pode ser que essa paz se quebre. Então o homem ou a mulher, eles se casam porque eles se amam, eles estão vivendo naquele meio, no meio do amor. Mas pode ser que ao errarem, realmente essa paz seja quebrada. Então porque ambos são instáveis, imperfeitos, ambos têm personalidades diferentes, eles podem brigar por problemas, por questões pequenas, e assim eles podem se divorciar. Vocês sabem disso, não é? Então, quer dizer que a paz se quebrou ali. Então, quando acaba a paz, quer dizer que seja toda a felicidade, seja tudo, vai ser quebrada. Então, é por isso que para ter essa paz, realmente nós todos precisam que eles precisam se esforçar, ambos precisam se esforçar, um cuidar do outro, um compreender o outro ceder pelo outro.
Então, tudo pelo próximo. Precisa sacrificar pelo próximo. Então, cuidar do outro. 그런 가운데 Então, quer dizer que a paz precisa acontecer dessa maneira. 구원받은 이후에 É por isso que, da mesma maneira, realmente dentro do Senhor, nós agora temos essa paz com o Senhor. Nós precisamos agora usufruir dessa paz do Senhor. Quer dizer que essa paz precisa se manter continuamente. 잘못하면 Então, porque pode ser que essa paz seja quebrada se errarmos. 그래서 고린도후서 5장 É por isso que, segundo Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele já disse para a igreja de Corinto. 우리가 그리스도를 대신하여 너희 강구하노니 Então, realmente, nós precisamos ter a paz com o Senhor Jesus Cristo diante do Senhor Deus. Então, realmente, 대신하여 너희에게 eu digo isso pelo Senhor Jesus, realmente por palavras do Senhor Jesus. Nós precisamos agora ter a paz com o Senhor. Por que ele fala para nós termos a paz em Deus se nós já conseguimos, atingimos essa paz? Porque se nós olharmos os irmãos da igreja de Corinto, então eles receberam a salvação, mas a paz deles foi quebrada. Quer dizer que essa paz com o Senhor Deus foi quebrada. Quer dizer que essa comunhão que eles tinham com o Senhor Deus precisa se manter continuamente dentro da comunhão com Deus. Mas os irmãos da igreja de Corinto, quer dizer que eles quebraram essa paz. 화평은 Então agora essa paz com o Senhor Deus 그 생활 속에 하나님 말씀을 acontece pela obediência no Senhor. Então, como vamos procurar a palavra de Filipenses, capítulo 4, versículo 9. 빌립보서 4장 9절 Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 너희와 함께 계시리라. Então, se olharmos aqui, o apóstolo Paulo, 빌립보 성도들에게 많은 것을 하나님의 então ele ensinou muitas das palavras que ele recebeu diante do Senhor Deus. 너는 내게 배우고 Então, ele fala, o que aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim. Então, tudo que realmente com o apóstolo Paulo tem vivido, realmente eles precisam agir dessa maneira. Porque assim o Deus da paz estará convosco. Então é o que? É o Deus de paz. O Deus do amor. O Deus da paz. É por isso que esse Deus de paz será convosco. Então, isso fazei. E, ele fala, e, quer dizer que é algo que você precisa ser feito para que possa ser atingido, possa ser concluído, possa dar continuidade. Então, porque se você fizer dessa maneira, então você terá esse resultado. Então você realmente precisa viver diante do Senhor Deus dessa maneira para você ter essa coroa da vida. Então você precisa agir no meio da luz para que você possa ter o que? A comunhão com o Senhor. Então se você fizer dessa maneira, quando você obedece a palavra do Senhor, o Senhor Deus da paz estará convosco. Então se você não fizer dessa maneira, não tem como ter a paz com o Senhor. Essa paz está dentro da obediência do Senhor. Então, a pessoa que desobedece diante do Senhor Deus, ele fala, mas eu estou em paz com o Senhor, eu posso viver junto com o Senhor. Isso tudo é uma mentira. 그러니까 하나님 Então, é por isso que agora nós precisamos ter a paz com o Senhor. Então, dentro dessa vivência de obediência, dentro dessa vivência de comunhão. Quando obedecemos, nós temos a comunhão com o Senhor. Quer dizer que assim nós podemos ter a comunhão verdadeira, real com o Senhor. 이루어지는 것입니다. 그래서 É por isso que em Isaías, capítulo 23, versículo 26 em diante também. 하나님은 Então, o Senhor Deus, realmente, ele conduz o homem para a paz. Quem é o fiel diante do Senhor Deus? Aquele que é fiel diante do Senhor Deus, firme no Senhor. Quer dizer que é aquele que tem o coração do homem fixo para Deus. Então, tem pessoas que realmente têm um objetivo de vida e eles vão se mantendo na linha reta para correr atrás dos seus objetivos. Da mesma maneira, nós precisamos fixar o nosso coração para obedecer à palavra do Senhor Deus, para viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, sem mudança alguma. Uma pessoa que obedece diante do Senhor Deus. Então, essa pessoa que tem a verdadeira paz, que realmente pode ser protegido, conduzido para a paz diante do Senhor.
Então, você ter recebido a salvação, realmente, claro que não tem mudança. Mas a paz pode ser quebrada, não é mesmo? Então, um filho também, realmente, como que eles podem ter uma relação de amor, relação de vida, mas precisa continuamente obedecer aos pais para que possa ser mantida. 그렇지 않으면 Porque senão essa paz é quebrada, essa paz se torna insegura. 부부 안에도 É por isso que é necessário o esforço de ambos que tentam manter essa paz. Então nós precisamos manter a paz com o Senhor. Nós precisamos estar em paz com o Senhor. É por isso que é muito importante. Então isso não é algo da meu conforto, da minha maneira, eu vou viver desse jeito. Então realmente como é que eu posso ter essa paz com o Deus Santo, verdadeiro? 고린도전서 1장 9절에 보면은 너희를 불러 우리 주 예수 그리스도로 Então, como em 1 Coríntios capítulo 1, ele diz realmente o Senhor ele nos salvou para que nós possamos estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que através do nosso Senhor Jesus Cristo nós possamos estar em comunhão com Deus, 하나님과 uma comunhão com os santos. Então, isso é a vida de fé, isso é a igreja. Então, dentro dessa igreja, nós podemos ter a paz junto do Senhor. É por isso que a igreja de Corinto, realmente eles conseguiram a salvação diante do Senhor. 주님과 함께하는 Então, toda essa comunhão que eles tinham com o Senhor Deus se tornou um problema. Então, por quê? Porque essa comunhão entre os irmãos entre os santos estava errada, porque eles estavam tendo conflitos, eles estavam formando grupos, eles estavam realmente competindo entre eles. Não teve a paz ali. 하나님과 화목이 Quer dizer que a paz foi quebrada. 이런 거예요, 그러면. É porque os irmãos da igreja de Corinto realmente, continuamente foi dito para eles terem a paz, para eles estarem em comunhão, continuamente, para eles se reconciliarem com Deus. Então, para ter a reconciliação com o Senhor Deus. Então, onde que está o Senhor Deus? O Senhor Deus ele está dentro dos santos que receberam a salvação também. Então, o Senhor ele nos salvou e ele nos colocou em comunhão com os santos. Então, quando nós temos essa comunhão com os santos, nós podemos ter a comunhão junto com o Senhor Deus. Quando nós temos a comunhão com os santos de forma correta, nós podemos ir de forma correta diante do Senhor Deus. Nós podemos ter o verdadeiro amor ocorrendo ali. E é por isso que em João capítulo 1, o Senhor ele já disse também, realmente eu vos escrevo essas coisas para que possam ter a comunhão entre nós. Então, a comunhão entre os santos, a nossa comunhão 교제는 é com o Senhor Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, 그리스도로 para que nós possamos estar em comunhão. Então, a nossa comunhão é com o Senhor Jesus e o seu Pai, realmente o Senhor Deus. Então, realmente essa comunhão santa, isso é a igreja. Então, dentro da igreja precisa ter a paz diante do Senhor Deus. Então, realmente eu vos escrevo essas coisas. Então, para que essa paz possa estar cheia, completa, perfeita em vós. Então, ter a paz com o Senhor Deus, ter a paz com os santos, ter uma reunião, uma comunhão correta. Essa é a felicidade diante do Senhor Deus. Então, dentro da família também, se a paz for quebrada, não existe o fornecimento realmente da felicidade, não é mesmo? Realmente, como é que pode ter a paz dentro da família realmente de forma verdadeira? Não tem como, vai se tornar um inferno se não conseguir manter essa paz. Então, essa paz precisa se manter. 그래서 E é por isso que é 1 João, 1장 5절에서 capítulo 1, realmente versículo 5, 7, ao 7 em diante, nós podemos ver que realmente nós pregamos essa paz diante do Senhor Deus. O Senhor Deus é luz, lá nele não existe escuridão alguma. Então, como é que a escuridão e a luz podem viver juntos? Não tem como. Realmente, para nós termos a reconciliação com o Senhor Deus, o que nós precisamos fazer? Realmente, uma pessoa ele falar que ele tem uma relação com o Senhor Deus de paz, mas está no meio da escuridão, ele é o que é uma pessoa que mente. Então, você estar em relação com o Senhor Deus, você ter a relação com os santos, estar em comunhão. Então, dentro do coração, realmente precisa ver se realmente está vivendo diante do Senhor Deus de forma correta, se realmente não tem um pecado dentro dele, porque se tiver o pecado, isso se chama escuridão. Então, mas realmente precisa ter um coração tão limpo e puro diante do Senhor Deus para poder mostrar para qualquer pessoa e não ter vergonha e medo algum. Então, nós agimos no meio da luz, significa isso.
Então quer dizer que agora existe a luz diante do Senhor Deus. 예? Então no Senhor Deus não existe realmente escuridão alguma. Tem alguma coisa que eu possa esconder? Não existe nada para esconder. 가운데만 Então quando nós amamos ao Senhor, nós temos a comunhão junto do Senhor. 하나님을 사귄다고 하면서 Então realmente nós estamos em comunhão com o Senhor. Quer dizer que essa é a palavra do Senhor Deus. Realmente se nós não conseguimos ter a comunhão com o Senhor Deus, não temos comunhão com os irmãos e irmãs também. Então, realmente, entre os irmãos e irmãs que eu conheço também, realmente eles saíram do grupo de jovens e eles falam, vamos nos amar, vamos nos cuidar, falavam todas as coisas boas, mas é uma pessoa realmente totalmente errada. Então, ele somente fez coisas estranhas. E depois tudo foi manifesto. Então, realmente o Senhor Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, dentro dessa comunhão, não tem como existir a mentira. Então, se você agir no meio dessa luz, nós temos o quê? A paz com o Senhor Deus. Então, agora, esse sangue do Senhor, realmente, ele pode nos purificar de todas as coisas. Quer dizer que nós temos recebido o perdão dos pecados, é a salvação que nós recebemos do Senhor. Mas pode ser que após a salvação, nós erremos. Pode ser que nós pequemos diante do Senhor Deus. Então, realmente, se nós estivermos na luz e errarmos o pouco que seja, vai ser manifesto. Porque o trabalho do Senhor Deus somente acontece o quê? No meio da luz. Então não tem como perdoar os pecados daqueles que estão no meio das trevas. É por isso que nós temos a reconciliação com o Senhor Deus dessa maneira. É por isso que pode ter a verdadeira comunhão com os santos. E é o Senhor Deus que trabalha no meio disso. Então é por isso que agora essa reconciliação que nós temos agora, essa paz que nós temos agora, que é a mesma coisa. Então, quando nós estamos dentro dessa comunhão, agora nós temos a comunhão com o Senhor Deus. Agora nós nos alegramos pelo Senhor Deus, nós podemos viver uma vivência de obediência e no meio disso, nós podemos ter a paz dentro de nós. Eu posso ter a paz com o Senhor Deus. Todos os pecados que atrapalham essa paz com o Senhor Deus precisam ser procurados, precisam ser lançados fora. Então, mas você esconder o pecado, você falar que você tem reconciliação com o Senhor Deus, tem paz, não tem como. Então, você ter a paz com o Senhor Deus. Então, quer dizer que realmente não é algo já passado ou uma fantasia. Como em Tiago capítulo 4, versículo 4, 5, realmente vocês conhecem essa palavra, não é? Então, realmente ele dizia, realmente vós adúlteros, realmente que tentam ser amigos deste mundo, realmente se tornaram inimigos do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus que deseja realmente habitar no meio de vós, realmente não sabeis que realmente é em vão viver pelo este mundo? Realmente se nós olharmos um homem, realmente ele viver diante do Senhor Deus, você sabe uma mulher que se casou, mas ela começa a se sentir persuadida por um homem e quer ter relações com aquele outro homem, mesmo sendo casada. Então isso é o quê? Isso é uma mulher adúltera. Isso não é uma mulher realmente pura. Então, realmente os cristãos são da igual maneira. Eles realmente são tão amados pelo Senhor Deus. Nós santos recebemos o amor do Senhor. E o Senhor também deseja receber o nosso amor. O amor de nós, que é aquele amor perfeito. Mas nós estamos igual com esse mundo. Sermos companheiros deste mundo. Tu quer dizer que agora eu parece que estou gostando muito do mundo. O mundo parece bom. Parece que todas as coisas do mundo me amam. E eu estou neste mundo vivendo tão bem. Então, mas isso é um adultério diante do Senhor Deus. Então, quem tenta se tornar companheiro deste mundo se torna inimigo do Senhor Deus. Como é que você pode ter uma paz, você pode ter a reconciliação com o Senhor Deus no meio disso? Não tem como. Então, o Espírito Santo que o Senhor Deus fez habitar no meio de nós, realmente como Ele nos ama verdadeiramente. Então, eu olhei antes num livro. Realmente, o marido, ele escreveu um livro dizendo: minha esposa, ela é incrível, porque todos os homens desejam ela é bonita, ela é linda, ela não sei o que, tem tantos pontos positivos que tantos homens realmente desejam ela. Então, esse homem, ele é normal? Falar uma coisa dessa, ele está louco, ele está perdido fora de si. Então, como na palavra de Cânticos,
Então, realmente, nós não podemos pegar este amor e compartilhar com os outros. Nós precisamos cuidar para nós mesmos, porque esse amor é o único que o Senhor Deus nos permite. Então, o amor que nós recebemos do Senhor é diretamente para mim. Então, eu preciso amar o Senhor Deus mais do que todas as coisas. Senão, o Senhor Deus ele tem inveja. Não sabeis que o Senhor realmente ele inveja? Então, se nós vivemos conforme o nosso coração, pelas coisas deste mundo, quer dizer que eu estou desprezando este amor do Senhor Deus. Como é que eu posso ter a reconciliação com o Senhor Deus? Então, você gostar de um outro homem ou gostar de outra mulher, será que você tem a paz na família? Você está enganando um ao outro. Isso é a mentira. Não pode ser dessa maneira. E é por isso. Colossenses capítulo 1. Vamos trocar a palavra depois de Filipenses. Colossenses capítulo 1, versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, já que ele nos trouxe a reconciliação, ele realmente nos fez para que nós pudéssemos nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante do Senhor Deus. Então, agora nós temos a paz com o Senhor Deus. Qual o resultado disso? Quer dizer que eu já não sou isso, eu sou irrepreensível, eu sou inculpável, eu sou santo diante do Senhor Deus para estar perante o Senhor. Vamos trocar a palavra de Jó 22 e 21. Jó capítulo 22, versículo 21. Vamos ler todos juntos. Apega-te, pois, a ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ele fala, apega-te, pois, a ele e tem paz. Então você precisa ter a reconciliação com o Senhor. Você precisa se apegar a Deus para você ter paz. E assim te sobrevirá o bem. Então você precisa estar em reconciliação e em paz com o Senhor, para assim a bênção do Senhor Deus virá-te. Então agora essa paz com o Senhor Deus, ele se manter continuamente. Isso realmente é muito importante. Então agora nós temos a paz junto com o Senhor Deus. Nós, após termos recebido a salvação, temos nossa vivência. Nós vivemos diante do Senhor Deus. Nós precisamos manter essa paz com o Senhor. Nós precisamos manter essa paz. Então se eu tenho um pecado que estou escondendo dentro de mim, quer dizer que vai ser quebrada essa paz com o Senhor. Então, mas eu não posso viver com essa paz quebrada, como se não fosse nada. Está em Mateus capítulo 5, versículo 9, realmente conforme a palavra do Senhor Jesus. Realmente é bem-aventurado aquele que tem paz, porque o reino dos céus é deles. Então, se nós olharmos Mateus capítulo 5, realmente o Senhor ele fala sobre as 8 bem-aventuranças, mas se olharmos bem, são sobre 7. Então, a sétima bem-aventurança, ele fala, realmente é você ser o que? Pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, que são os reconciliadores, aqueles que trazem a paz. Quer dizer que agora essa paz é com os santos, aqueles que receberam a salvação. Então, essa paz que nós temos junto com o Senhor, quer dizer que a evidência disso é que nós somos a evidência de que nós somos filhos do Senhor Deus. Então quer dizer que realmente conforme é o som da compra, bateu na mesa, bateu carimbou ali dizendo, eu comprei, acabou, já está assinado. Então, da mesma maneira, realmente ele fala, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quer dizer que essa pessoa já recebeu, já entrou na primeira salvação. Então realmente agora, nós todos que somos injuriados, perseguidos, realmente mentirem contra nós, realmente pela sua causa, nós somos bem-aventurados. Então quer dizer que agora, como filhos do Senhor Deus, nós conseguimos o quê? Verificar que somos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que essa personalidade, essas 7 bem-aventuranças que aparecem aqui, quer dizer que um pecador, recebendo a salvação até entrar no reino do Senhor Deus, quando toda a personalidade vai se formando, ele vai receber a perseguição, ele vai ser injuriado.
어쨌든 Então, é por isso que quem realmente é um reconciliador, um pacificador, 화평케 하는 realmente ele é bem-aventurado. E não somente isso, mas quem consegue manter a relação, a paz junto com os irmãos e irmãs 화평. também. Então, a igreja 교회는 é você ter a paz 화평이 das pessoas que têm a reconciliação com Deus e eles se reconciliam ali dentro. E é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, os irmãos e irmãs que tiverem a paz agora diante do Senhor Deus, agora eles precisam se manter essa paz como eles têm a paz diante do Senhor Deus. Então é por isso que o Senhor ele disse: amei-vos uns aos outros como eu vos amei. É por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 23, 24, o Senhor ele fala: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é para você fazer? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. 자기에 대해서 원 Para aquele irmão que brigou com você, aquele irmão que te magoou. Então você precisa ter a reconciliação com este amor. E depois vem e apresenta a tua oferta. O que significa essa palavra? Então, se você não tiver a reconciliação com o irmão, não tem a reconciliação com Deus, então o Senhor Deus não recebe a oferta deste homem. Então, quem não deseja reconciliação com o irmão é uma pessoa que não deseja reconciliação com Deus. Não é? Então, se você não ama o irmão que é visível e você diz que ama a Deus invisível, então é a mesma coisa, realmente é mentira. Então, agora nós precisamos estar reconciliados. 그래서 요한 É por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 14, 15절에 15, 남의 ele disse realmente: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então quer dizer que um irmão tenha errado com você, eu tenho pecado contra você. Claro que não pode errar. Então, mas eu odeio aquele irmão. Quer dizer que eu estou com algum problema dentro do coração, falar: nossa, vamos ver. Quer dizer que não tem como ter a comunhão, não tem como estar em reconciliação. Por quê? Não perdoa. 하는 거예요. 남의 과실을 용서하지 않으면 하나님도 네 과실을 Então quer dizer que o Senhor dizer que não vai perdoar, quer dizer que não tem paz com o Senhor Deus. Então pessoas que não têm essa relação, será que vão conseguir estar em paz? Não vão. Então sempre estão brigando, sempre estão realmente em conflito. Como é que podem se unir? Não tem como. Então os irmãos eles precisam estar rapidamente em paz. Então antes de orar, 하기 전에 antes de fazer alguma coisa diante do Senhor Deus, precisam resolver isso, primeiramente. Porque se não perdoar, 하나님 o Senhor Deus também não irá perdoar as vossas ofensas. Então, 용서한다는 말은 como é que tem como estar em comunhão com Deus se Deus disse que não vai perdoar? 그러니까 형제 자매 Então, se você não conseguir ter a comunhão com os irmãos, 하나님과 então realmente quer dizer que é uma pessoa que não consegue estar em paz com o Senhor Deus. Então ele está dizendo: eu não preciso da paz com Deus. Eu não quero ver aquele irmão, aquela irmã, eu não quero ir para a igreja, eu não quero fazer isso ou aquilo. Então quer dizer que ele não quer ver a Deus também. 부모가 자녀들끼리 Então, se nós olharmos os pais, quando eles olham para os irmãos, eles estão em comunhão, estão em paz. Como deve ser tão bom? Mas quando eles se odeiam, quando um xinga contra o outro, brigando, então o coração dos pais realmente sangra. 마음을 상하게 하는 게 진정한 그러면 Então, os pais, eles realmente não gostam disso. Então, mesmo que os irmãos e irmãs tenham errado, é por isso que Pedro disse, então, realmente, quantas vezes eu tenho que perdoar se o irmão ele pecar contra mim? Até 7 vezes? 7번까지 하니까 O Senhor Jesus disse, 말씀에 até 70 vezes 7. Então, vamos calcular 70 vezes 7? É para calcular? É para multiplicar? 말이에요. 곱하기 해가지고 Não, quer dizer que é infinitamente para você perdoar. Então, o Senhor Deus,
Realmente olhando para Judas Iscariotes. Realmente desde o início o Senhor soube que ele iria vendê-lo. Mas o Senhor jamais mudou seu semblante. É por isso que os discípulos não perceberam quem era o traidor. Então o Senhor foi, lavou o pé dele, cuidou. Realmente estava manifestando o amor para ele. Então até o final. Então Judas até o final ele negou este amor. Então nós precisamos amar os irmãos. Isso quer dizer que é paz. Para perdoar, para amar, você precisa perdoar. Mas você dizer, eu não consigo perdoar, eu não aguento mais. Então como é que vai ser? Então quer dizer que a paz com o Senhor Deus se quebrou ali. É por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 32. Ele fala, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo. Então aqui precisa ser misericordioso, dizer benigno. Então realmente quantas dificuldades, sofrimentos nós passamos nessa terra. Nós somos desprezados pelas pessoas do mundo, ainda mais por ser cristão. Mas nós, entre nós, precisamos ter paciência. Nós precisamos amar. Nós precisamos ter misericórdia. Porque se não tivermos, não fizermos isso, quem é que vai ter misericórdia de nós? Então, se alguém erra, ele briga, xinga, quer perseguir. Então, aonde que esse irmão vai receber o consolo? Então, a paz com o Senhor Deus não é tão simples assim. Então, toda essa palavra realmente é a paz entre os irmãos, dentro da igreja. Então, isso é desejar a comunhão dentro, a paz dentro da igreja. Então, como Deus vos perdoou as nossas ofensas, também vocês precisam perdoar uns aos outros. Então, nós não recebemos somente o perdão dos pecados para a eternidade, mas nós também precisamos continuamente receber o perdão e perdoar. Então, mas como? Eu não posso perdoar o outro. Eu não vou perdoar. Então, quer dizer que não vai perdoar nem ao irmão, então quer dizer que Deus não vai perdoá-lo também. Então vamos procurar a palavra de Colossenses, capítulo 3. Colossenses. Capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, se olharmos até aqui, tá, aqui ele está dizendo realmente, se alguém tiver uma queixa contra o outro, quer dizer que teve algum problema, mas não é para você ficar guardando isso dentro do seu coração e ficar considerando isso como se fosse um problema. Você precisa o quê? Perdoar um ao outro, precisa suportar o outro. Você fala, mas o outro ele não compreende o erro dele. Não importa, eu preciso perdoar. Eu preciso resolver esse problema. Então como é que nós precisamos suportar uns aos outros? Quer dizer que é para receber, aceitar. Então tem pessoas que não querem nem cumprimentar um ao outro, como se fossem inimigos, não quer se aproximar, não quer conversar. Não pode ser assim. Então realmente precisa suportar e perdoar-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Então, porque se nós não recebemos o perdão dos outros, então realmente existe um maior erro que eu cometi contra o Senhor Deus do que o irmão tem cometido para mim. Então o Senhor Deus, mas mesmo assim me perdoou e eu não vou conseguir perdoar o irmão. Então o Senhor Deus também não irá perdoar. Então, não tem como ter a paz desse jeito. A paz com o irmão, a paz com Deus, a paz com o irmão, a paz com Deus. Quer dizer que isso é uma relação, um vínculo único. Então, e nisso tudo nós precisamos nos revestir de amor, porque nisso não pode faltar o amor. Porque este é o vínculo da perfeição.
Então, esta corda, este vínculo que nos amarra ao Senhor Deus é o amor. Então, se não for o amor, como é que nós vamos poder nos unir? Então, se olharmos o versículo 15, vamos ler todos juntos. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, que a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine em vossos corações. Quer dizer que essa paz, essa reconciliação que temos, quer dizer que nós precisamos deixar para que o Senhor controle, para que o Senhor sempre esteja dentro do meu coração, sempre possa controlar. Então essa paz, realmente, ela precisa sempre estar dentro de nós. Então quer dizer que nós estamos obedecendo a palavra do Senhor Deus, perdoando o irmão, nós sempre estamos em comunhão com o Senhor Deus, em comunhão com os irmãos. Então essa paz, realmente, ela precisa dominar o nosso coração, precisa cuidar de nossos corações. Então nós somos chamados para a paz de um único corpo. Então nós somos chamados em um corpo, quer dizer que a igreja é o corpo, a cabeça é o Senhor Jesus, então nós estamos sob a cabeça do Senhor. E nós estamos em um único corpo, tendo essa paz. Então realmente em um casal também usufruírem da paz, vocês sabem que não é algo fácil. Mas você ter um coração aberto, você ter um coração de perdoar, você ter um coração da paciência, suportar, compreender. Sem todo esse esforço, não tem como ter uma boa relação. Então você não pode buscar o seu próprio desejo, você precisa realmente buscar o desejo do próximo, você não pode ser arrogante, não pode ser avarento, precisa sempre estar com calma, suportando, sofrendo junto. Então tudo isso é através de um único corpo que nós somos chamados. Então nós somos chamados em um único corpo. É por isso que nós precisamos nos tornar aqueles que realmente agradecem diante do Senhor Deus. Então nós sempre precisamos agradecer diante do Senhor Deus em todas as coisas. Então essa paz sempre possa estar dentro de nós, sempre possa cuidar dos nossos corações e assim para cumprir essa vontade do Senhor Deus dentro de nós. Então a paz não pode ser quebrada. Então quando nós olhamos para as Olimpíadas, enquanto eles têm os Jogos Olímpicos, se o juiz ele apitar e ele parar o jogo, quer dizer que teve algum problema ali no meio da partida, no meio da competição. Então eles olham o replay, verificam que está errado, não é mesmo? Da mesma maneira, se quebra a paz dentro de nós, acontece um problema. Então, um problema entre os irmãos, o problema realmente diante do Senhor Deus, está tudo correlacionado, não é mesmo? Então, essa é a verdade. Então, isso é algo realmente muito sensível, isso é algo realmente que nós sempre precisamos estar atentos. Então, para que a paz de Cristo sempre possa estar dentro de nós. É por isso que em Romanos capítulo 14, versículo 19, realmente nós estamos chegando à paz para que nós possamos estar em benefício um com os outros, porque nós estamos dentro da igreja. Nós estamos através da paz, nós estamos dentro dessa comunhão, dessa reconciliação, nós estamos nos unindo. Então nós chegamos em uma comunhão na paz para nós estarmos unidos para um bem maior. Então para fazer um bem maior, realmente nós precisamos estar em comunhão, um cuidando um do outro, para buscarmos o benefício mútuo de todos. E assim nós precisamos nos esforçar para isso. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, realmente ele disse, não é para buscar o seu próprio benefício, mas o dos outros também, o do próximo. Não é para ser individualista, falar, eu tenho um pouco de prejuízo nisso, então eu não quero fazer. Eu não vou fazer isso porque isso aqui somente causa malefício para mim. Realmente, mas não é assim. Você não pode ferir o coração do próximo. Então, o coração da mãe que sempre está cuidando da criança, sempre está com aquele amor maternal. Estão fazendo o trabalho de realmente fazer o bem maior.
고린도전서 44장 33절 보면 Então, como em 1 Coríntios capítulo 4, realmente o Senhor Deus, ele não é realmente o Senhor Deus da discórdia, o Senhor Deus é o Deus da paz. Ele veio para trazer a paz, mas dentro da igreja eles estão em conflito, brigando um contra o outro. Olhem para a política. No mesmo partido, um brigando contra o outro, perseguindo. Então eles procuram imperfeições do outro, procuram o que tem ou o que não tem. Então realmente dentro de uma igreja também pode ser assim. 그렇게 할 Então como é que vai ser então, se for assim? O Senhor Deus não é o Deus da confusão. 하나님 뜻이 아니에요. 그건 Não é a vontade do Senhor Deus a confusão. 교회 안에서 Então dentro da igreja nós precisamos amar, nós precisamos ter a paz, nós precisamos se esforçar para compreender um ao outro. Quando nós estamos dentro da igreja, realmente é o amor do Senhor Deus que não é visível. Nós precisamos depender desse Senhor, porque o Senhor é o Deus realmente da paz, não é o Deus da confusão, não é o Deus da bagunça. Então nós sempre precisamos lembrar disso. É por isso que dentro da igreja nós não devemos jamais causar confusão, conflitos. Se olharmos nossa igreja também no passado, realmente brigavam um contra o outro por causa de coisas pequenas, um xingando o outro. Então realmente é um grande problema, dá medo até. 하나님의 교회를 뭐 Então quer dizer que realmente criaram uma bagunça a igreja do Senhor Deus. 신앙이 성장하니까 Então, mas agora a igreja cresceu. Então nós podemos ver essa ordem do Senhor Deus dentro da igreja e não pode ser quebrada. 그래서 로마서 E é por isso que em Romanos, 12장 10절 capítulo 12, versículo 18, ele fala: se possível, quanto estiver em vós, 너희로 tende paz com todos os homens. 평화하라. Então, se você compreender essa palavra errado, então o que se refere a todas essas pessoas? Quer dizer que está falando de todos os santos que receberam a salvação. 모든 성도들 더불어 Então, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. 유지해야 됩니다. Precisa manter essa paz. 사람은 진정한 의미에서 두 Então, 사람 realmente é difícil duas pessoas estarem em paz, verdadeiramente. Então, se nós olharmos no ditado dos judeus também, 두 사람 quando duas pessoas se reúnem, então eles dizem que conseguem três realmente, corporações, três empresas. Então, quando juntam três pessoas, eles criam o dobro disso. 안 되죠. Então, mas não é para ser assim. Nós somos pessoas que recebemos a salvação. Quando nós reunimos, nós precisamos trazer a paz e nós precisamos manter essa única paz. Então, este é o fruto do Espírito Santo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É por isso que dentro da igreja, que é corpo de Cristo, 하나님 nós precisamos compreender o talento que cada um de nós recebemos. Precisamos entender, compreender um ao outro. Seja aqueles que têm a fé forte, fraca, todos precisam manter essa relação. Todos precisam viver em paz, precisam se esforçar para tal. 그래서 É por isso que em Hebreus, capítulo 12, 모든 사람 versículo 14, realmente para ter a paz e a santidade para todos. Então, porque sem isto, realmente ninguém poderá ver ao Senhor. 저는 이 말씀을 Então, realmente, olhando para essa palavra, eu pensava que era uma palavra muito difícil, porque realmente todas as pessoas precisam buscar essa paz, porque senão ninguém verá a Deus. Então, o que isso significa? Quer dizer que todas as pessoas, quer dizer que são aqueles que estão em Cristo. Então, realmente não tem relação nenhuma com as pessoas que não creem. Porque realmente, como é que eles irão crer? Eles não creem. Então, mas os cristãos que receberam a salvação, realmente eles estarem em paz, eles estarem buscando a paz, a reconciliação. Quer dizer que os cristãos, eles precisam realmente concluir esse trabalho. Então é algo que os cristãos eles precisam fazer, realmente trazer a paz. 거룩함도 Então a santidade do Senhor Deus, a justiça do Senhor possa se cumprir em nós cada momento mais, pouco a pouco. Porque quem despreza esse trabalho, realmente não tem como ver a Deus. Então realmente é uma palavra bem séria. Então não é uma palavra que nós possamos desprezar. Então, porque se nós olharmos para os cristãos falam, é algo da carne, não tem como. Então, realmente, claro que pelas nossas forças não funciona. 말씀을 순종하고자 하면 Então, se nós temos um coração de se
obedecer a palavra do Senhor Deus, o Senhor ele nos ajuda. Não tem como não funcionar. 디모데후서 2장 22절에 보면 Como em 2 Timóteo, capítulo 2, realmente ele diz que quem tem um coração limpo e busca o Senhor Deus é aquele que tem a paz, que busca a paz, a reconciliação, a união. Então, quem busca o Senhor com o coração limpo, aquele que busca o Senhor Deus, você precisa estar em comunhão com eles, realmente em justiça e a paz. Você precisa buscar a justiça e a paz para fazer a vontade do Senhor Deus. Então, precisam se unir, precisam buscar a paz. 잠언 12장 20절에는 Como em Provérbios capítulo 12, realmente para aquele que busca a paz existe o prazer no Senhor. Então, realmente quem fala sobre a paz existe o gozo, existe a felicidade. Mas aonde é quebrada essa felicidade, realmente quebra-se a paz também. Assim como na Romanos capítulo 14, versículo 17, porque ele fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, porque se nós olharmos em Romanos capítulo 14, ora, quanto ao que está enfermo na fé recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Então, houve esse problema. Então, comer ou beber, qual é o problema nisso? Realmente não é problema algum ali. Então, quer dizer que o reino do Senhor Deus não é isso. Quer dizer que é o que? Realmente você estar da paz, na fé, na justiça e na alegria no Espírito Santo. Então, você ter a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. E também vamos procurar Romanos, capítulo 15, versículo 7. Vamos ver capítulo 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, Cristo nos recebeu. Então, o que significa isso? Então, quer dizer que pecadores como nós, totalmente insensatos, imperfeitos como nós, fomos recebidos como filhos do Senhor Deus. O Senhor, Ele nos salvou, Ele nos aceitou. É por isso que Cristo, Ele tem nos salvo, Ele tem nos aceitado, nós nos tornamos glória para o Senhor Deus. É por isso que nós precisamos aceitar, nós precisamos receber uns aos outros. Por que existe essa palavra? Então, como Cristo realmente nos recebeu, nós precisamos receber uns aos outros. Nós precisamos ter um coração de misericórdia um para com o outro. Mas eles não sabem, eles ficam nesse coração, será que é para receber ou não receber? Tem pessoas que falam, eu gosto do pastor, tem pessoas que falam, eu não gosto do pastor, e se dividem. Então isso é nota 0 numa igreja. Então um pastor, ele fazer isso, realmente vejam depois se dá certo. Então como é que vai pregar o evangelho com esse tipo de coração? Então, realmente, nós precisamos estar diante do Senhor Deus, precisamos ter a paz e aceitar uns aos outros. Precisa realmente expandir, deixar o coração bem largo, como se fosse o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, ele recebe todo o lixo deste mundo e ele tenta, realmente, decompor o lixo no mar. Da mesma maneira, nós todos precisamos ter a paz entre nós precisamos aceitar um ao outro. Nós precisamos respeitar um ao outro. Nós precisamos estar cooperando um com o outro. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor Deus dessa maneira. É por isso que em Marcos, capítulo 9, versículo 4, realmente ele disse, realmente, como o sal, nós precisamos estar em comunhão. Realmente, por que ele fala desse sal? Então, realmente, o que dá o sabor para a comida é o sal. Nós colocamos sal em kimchi para poder realmente amaciar bastante a selga, para ele ficar bem macio, para deixar saboroso, dar o sabor para a selga. Então, quando falamos, o kimchi está gostoso, o que dá sabor ao kimchi é o sal. Mas como é que eu posso preparar um kimchi sem sal? O que prepara o sabor da comida é o sal. Então, se não existir sal, realmente acontece um grande problema. Então, mas o sal, ele precisa derreter para dar o seu sabor.
Então, ele dizer para nós estarmos em paz, então quer dizer que nós precisamos nos sacrificar uns aos outros. Então, é como se eu não existisse. Não é para eu me manifestar, eu preciso derreter, eu preciso sumir. Então, eu preciso me sacrificar. Então, eu preciso cumprir esta paz, que é o mais importante. E é por isso. E mais uma coisa. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18 e 19. 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, se nós olharmos aqui, então todas as coisas provêm de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, realmente Ele nos trouxe a paz. Então, nós conseguimos nos reconciliar. Quer dizer que o Senhor Ele nos deu essa posição para que nós pudéssemos fazer isso. Então, já que o Senhor Deus Ele nos trouxe a paz, nós precisamos manter essa paz. Então, uma pessoa que agora está em comunhão com o Senhor Deus, com os irmãos e irmãs, ele precisa manter essa comunhão, essa paz junto da igreja. Quer dizer que o Senhor Deus ele tem permitido essa posição, que realmente nós somos embaixadores, quer dizer que as pessoas que ainda não receberam a salvação, as pessoas que ainda estão dando a costa do Senhor Deus, realmente não sabem sobre a misericórdia do Senhor Deus, não sabem sobre a paz que o Senhor está permitindo, quem ainda não conseguiu se reconciliar com o Senhor Deus. Então nós precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas, fazer com que essas pessoas recebam a salvação, para que essas pessoas possam estar em comunhão com o Senhor Deus. Quer dizer que esse é o papel, quer dizer que essa é a missão do cristão. É por isso que agora realmente o Senhor ele está dentro de nós em paz, realmente não imputando os nossos pecados. Então, porque se o Senhor imputar os nossos pecados, nós vamos para a perdição final. Então, mas o Senhor ele não faz decair o pecado sobre nós. Então, nós estamos pregando essa graça do Senhor. Então, nós somos embaixadores de Cristo que pregamos o Evangelho. É por isso que nós recebemos a palavra para que nós possamos ter a reconciliação. É por isso que impôs em nós a palavra da reconciliação, porque após recebermos a salvação, nós estamos em comunhão com o Senhor Deus. Nós temos essa palavra para tal. Então, após recebermos a salvação, nós recebemos o perdão dos pecados. Uma pessoa que era inimiga diante do Senhor Deus, agora ele se reconciliou com o Senhor. Então, é por isso que agora nós estamos em uma posição onde podemos fazer a reconciliação. Quer dizer que Cristo realmente está dentro dessa pessoa, realmente trazendo a paz. Então, onde que está o Senhor? O Senhor está dentro de Cristo que não é visível. Então, quer dizer que o Senhor Deus ele manifestou o seu amor através de Cristo. Realmente quer dizer que a graça do Senhor Deus foi manifesta através do Senhor Jesus. Quer dizer que onde está esse Senhor Jesus agora? Está dentro de nós. Então agora Ele está dentro de nós. Realmente nós precisamos manifestar esse Cristo que estava dentro de nós. Então realmente essa palavra, essa graça do Senhor Jesus precisa ser manifesto em nós. Então é por isso que agora realmente nós precisamos manter essa comunhão com o Senhor Deus. Então essa palavra não foi dita somente para os apóstolos, mas todos nós também somos embaixadores do Senhor. Então agora nós recebemos essa ordem para fazer a reconciliação. Essa palavra da paz realmente nos foi permitida. Então nós precisamos pregar isso para as pessoas. É por isso que agora nós somos realmente a oferta para a propiciação dos pecados. Porque o Senhor Jesus ele já cumpriu toda essa palavra. Agora nós precisamos pregar essa palavra que o Senhor se tornou a propiciação pelos pecados do mundo todo. Então agora o Senhor Jesus que
realmente ele traz a reconciliação para todo este mundo. Vamos pregar para até o fim do mundo. Então esse evangelho. Então nós não podemos esquecer essa missão. Então nós nos tornamos inimigos do Senhor Deus. Realmente o Senhor, Ele nos trouxe a paz. Então nós compreendemos isso primeiramente. Então é por isso que nós precisamos pregar essa verdade. Então realmente todos aqueles que desobedecem diante do Senhor Deus, que vivem contra a vontade do Senhor Deus, então realmente precisam saber que o Senhor Deus está de braços abertos, esperando para tentar resgatar a todos. Nós precisamos saber disso. Também é por isso que Provérbios capítulo 16, versículo 17, realmente a vontade do Senhor Deus realmente é para agradar ao Senhor. Para o quê? Para que até o inimigo deste homem possa ser salvo. Realmente olhando uma palavra dessas eu me assusto, porque realmente se o homem agradar ao Senhor, o Senhor ele pode trazer a alegria até para o próprio inimigo deste homem. Então é por isso que agora nós estamos diante do Senhor Deus. Realmente nós éramos pessoas que éramos inimigos diante do Senhor Deus. Nós éramos desobedientes, que íamos contra o Senhor Deus e não obedecíamos ao Senhor Deus até o fim. Então, mas se nós vivemos a vivência de obedecer diante do Senhor Deus, nós falamos, nossa, dentro dessa pessoa existe a vida do Senhor, existe a graça, a verdade do Senhor Deus. Então, realmente nós precisamos agora compreender isso e nós precisamos realmente nos arrependemos disso que está em nossos corações. É por isso que se nós olhamos Jacó também, realmente ele ter fugido de casa porque Esaú está perseguindo a Jacó para tentar matá-lo. Então realmente agora ele está assustado e está fugindo. Então realmente ele ficou de noite no deserto junto do anjo, realmente em conflito. E o anjo, quando realmente derrubou, quebrou a costela dele. O que isso significa? Quer dizer que Jacó, ele em pessoa, foi derrubado. Quer dizer que ele foi derrubado. E assim ele se tornou realmente como um coxo naquele tempo. É por isso que daquele tempo em diante ele obedeceu diante do Senhor. Até o fim. Então da mesma maneira, porque realmente se Esaú soubesse disso, ele tinha vindo matar a Jacó. Então, mas Jacó ele viveu de forma correta diante do Senhor Deus. Ele retornou para o Senhor. É por isso que Esaú ele pôde se reconciliar com Jacó. Então, quando você tem a paz com o Senhor, quer dizer que o Senhor ele pode trazer a paz até para o inimigo. Então, se nós olharmos o Abimeleque, rei dos filisteus, realmente ele odiava a Abraão, queria persegui-lo, mas ele vendo Abraão vivendo conforme a palavra do Senhor Deus diante do Senhor. Então ele vindo junto com o oficial do seu exército disse, realmente eu vi que Deus está contigo, você é abençoado por Deus. Então nós não iremos realmente atacá-los, nem vocês irão nos atacar. Então eles fizeram essa promessa. Então realmente, porque se você viver pela vontade do Senhor Deus disse que Ele vai trazer reconciliação até com o seu inimigo. Porque o Senhor ele está dentro de nós, o Senhor é que faz, nós cremos nesse trabalho. E é por isso que agora todos nós realmente éramos inimigos, mas agora precisamos fazer o trabalho de pregar o Evangelho, de trazer os inimigos para a reconciliação com o Senhor. Porque eles eram inimigos porque não creem. Então, como uma nuvem, como a névoa vai se dissipando, o Senhor ele já tirou todos os nossos pecados. Ele disse o que para tornar para o Senhor. Então, nós precisamos evidenciar essa palavra do Senhor para trazer a paz junto do Senhor. Então, realmente, nós precisamos pregar esse Evangelho. Então, realmente, nós, através das nossas boas obras, realmente nós precisamos trazer a glória ao Senhor Deus. Então, realmente, nós salvamos esses espíritos, é a vivência de agradar ao Senhor Deus, para que assim nós possamos fazer os pecadores se arrependerem diante do Senhor Deus. Então, essa reconciliação, essa paz com Deus. Então, a paz com Deus precisa ser continuamente efetuada dentro de nós. Então, nós precisamos ter a paz com os irmãos. Então, aqueles que pregam o Evangelho também precisam pregar o Evangelho para os pecadores, para que possam trazer a reconciliação com Deus. Nós precisamos fazer esse trabalho. E é por isso que, realmente, se nós olharmos agora, já está em agosto, não é? Então, já está passando muito rápido todo o tempo. Então, por conta do Covid-19, realmente está muito difícil pregar o Evangelho para evangelizarmos. Então, mas a partir do dia 23, realmente como já estava definido, que nós possamos fazer o retiro de verão todos juntos.
E vamos orar para isso. Para que realmente, não importa o que aconteça, mas que nós possamos fazer esse retiro para que muitas pessoas possam ouvir o Evangelho e possam receber a salvação. Para isso, precisamos orar e preparar antecipadamente. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós antes estávamos longe do Senhor Deus, pecando, nos tornando inimigos do Senhor Deus, mas o Senhor permitiu a sua graça, fazendo com que o seu Filho unigênito morresse na cruz, para que acabasse, dissipasse com todos os nossos pecados, para que assim nós pudéssemos ter a paz com o Senhor. Que agora realmente nós temos essa grande graça diante do Senhor Deus, essa glória para podermos entrar no seu reino, Senhor. Porque agora realmente nós precisamos ter esse coração diante do Senhor Deus em obediência para obedecer à vontade do Senhor Deus, para mantermos a paz junto do Senhor. Para que assim os irmãos e irmãs realmente possam amar uns aos outros diante do Senhor Deus, possam guardar, possam proteger um ao outro, possam ter o coração de cuidar um do outro. Que assim possa ter a paz diante do Senhor Deus. Que realmente essa igreja possa ter a paz diante do Senhor Deus, para que muitos irmãos e irmãs, realmente espíritos perdidos, possam ouvir esse Evangelho, para que assim possamos cumprir essa paz diante do Senhor Deus, para que assim nós possamos pregar esse Evangelho de paz do Senhor, para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que possa acontecer esse trabalho, rapidamente que o Covid-19 possa acabar, que nós possamos retornar diante do Senhor Deus, que o Senhor realmente nos permita a graça mais uma vez para podermos pregar o Evangelho. Todas as coisas nós dependemos da mão sagrada diante do Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.